There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. A possibilidade da existência de vida extraterrestre sempre foi um tema que fascinou a humanidade. Recentemente, um anúncio surpreendente abalou o mundo quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que aliens não apenas existem, mas estão sendo mantidos em um laboratório governamental ultra-secreto. Essa declaração deixou o público perplexo e levantou uma série de questões sobre o que o governo dos Estados Unidos sabe sobre a vida alienígena. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos as implicações dessa revelação e as possíveis ramificações para o futuro da pesquisa sobre OVNIs e da compreensão da humanidade sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Estamos sozinhos? As espaçonaves alienígenas têm zumbido pelos céus da Terra? Estas são as questões colocadas no novo relatório do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados, UAP. O seu termo preferido para o que muitos de nós chamamos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs. Até agora parece que as respostas do relatório deixarão os observadores de OVNIs e os teóricos da conspiração insatisfeitos. Autoridades e analistas dos Estados Unidos que examinaram imagens de vídeo de aviões da Marinha dos Estados Unidos e outros registros dizem que as evidências não apontam para tecnologia alienígena, mas também dizem que não conseguem explicar o fenômeno incomum. A divulgação do relatório ainda está pendente. Depois que o The New York Times divulgou pela primeira vez as notícias de suas descobertas, um alto funcionário dos Estados Unidos confirmou à NPR que os detalhes da história do jornal são precisos. Uma das únicas conclusões substanciais do relatório é que as naves encontradas pelos militares, objetos que apresentavam capacidades de voo invulgares, não foram criadas por programas confidenciais geridos pelo governo dos Estados Unidos ou pelo Pentágono. Essa descoberta está de acordo com declarações feitas anteriormente por Luiz Elizondo, ex-líder do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono. Ele conversou com a NPR em 2017, após o lançamento de um vídeo, anteriormente classificado, feito por uma câmera a bordo de um F-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos. Quando os OVNIs se tornaram legítimos, o interesse na ideia de que seres alienígenas possam estar visitando a Terra, vindos de fora do planeta, disparou nos últimos anos. Especialmente depois que o Pentágono verificou vários vídeos mostrando o que parecem ser objetos, se movendo a velocidades incríveis e com notável agilidade, vindos de fato de fontes oficiais da Marinha dos Estados Unidos. Em 2017, a notícia da existência de um programa secreto do Pentágono, que foi estabelecido para examinar avistamentos de aeronaves e fenômenos inexplicáveis, despertou o interesse público. Também trouxe nova legitimidade e definição a uma área de investigação que, durante décadas, foi definida pela especulação e pelos estereótipos de entusiastas de OVNIs a andar por aí com chapéus de papel alumínio. O Pentágono supostamente iniciou seu programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais em uma forma inicial em 2007. O Congresso então o financiou e Elizondo assumiu o controle em 2010. Mas o Departamento de Defesa o interrompeu em 2012. Em abril de 2020, o Departamento de Defesa divulgou oficialmente imagens das câmeras de bordo dos pilotos de caça da Marinha. O departamento disse que estava divulgando os vídeos para esclarecer equívocos sobre se as imagens que já circulavam são reais. Os fenômenos aéreos observados nos vídeos permanecem caracterizados como não identificados, afirmou o Departamento de Defesa. Os americanos, ao que parece, estão prontos para acreditar.
depois, uma pesquisa de 2019 descobriu que 1/3 dos adultos norte-americanos concordaram com a ideia de que alguns OVNIs foram espaçonaves alienígenas visitando a Terra vindas de outros planetas ou galáxias. Por que o relatório do governo está saindo agora? O novo relatório sobre OVNIs está previsto para ser divulgado ao Congresso este mês, pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. As agências de inteligência dos Estados Unidos e o Departamento de Defesa são obrigados a reportar o que sabem sobre fenômenos aéreos incomuns, devido a uma estipulação no enorme projeto de lei de alívio da Covid-19 e financiamento governamental que o Congresso aprovou. Numa secção intitulada Ameaças Aéreas Avançadas, o projeto de lei exige que as agências federais apresentem um relatório sobre fenômenos aéreos não identificados, também conhecidos como veículos aéreos anômalos, incluindo objetos aéreos observados que não foram identificados. Quando o ex-presidente assinou o projeto de lei em 27 de dezembro, ele também desencadeou o início de um prazo de 180 dias para o diretor de Inteligência Nacional enviar o relatório ao Congresso. O relatório então foi encaminhado aos comitês de inteligência e serviços armados de cada Câmara do Congresso. Estamos procurando por alienígenas há décadas. As especulações sobre a vinda de seres extraterrestres para a Terra e potencialmente colonizarem o nosso planeta, como os humanos têm feito uns com os outros durante milênios, tem sido há muito tempo combustível para filmes e romances populares. Mas ficção ou não, os militares também ficaram intrigados com a ideia. A fixação dos americanos por OVNIs tem suas raízes em julho de 1947. De acordo com os entusiastas dos OVNIs, foi quando a Força Aérea dos Estados Unidos supostamente recuperou uma espaçonave alienígena e seus ocupantes perto de Roswell, Novo México. Tal como aconteceu com os esforços mais recentes, os militares dos Estados Unidos trabalharam para determinar se uma força alienígena tinha chegado ao nosso planeta ou se os avistamentos indicavam potencialmente ganhos inesperados na aeronáutica e na engenharia por parte de alguma potência rival. A mania dos OVNIs começou no verão de 1947, disse a jornalista Annie Jacobsen à NPR em 2011, quando publicou um livro sobre a misteriosa Área 51 em Nevada. À medida que cresciam as especulações sobre esse incidente, acrescentou Jacobsen, o Corpo de Inteligência do Exército saiu em busca de ex-projetistas aeroespaciais do Terceiro Reich que teriam criado um disco voador. Nesse mesmo ano, a Força Aérea iniciou um programa para investigar avistamentos de OVNIs, denominado Projeto Blue Book. Nas 2 décadas seguintes, 12.618 avistamentos estranhos foram relatados ao projeto. Quando foi eliminado em 1969, cerca de 700 avistamentos ainda eram classificados como não identificados, de acordo com o Arquivo Nacional. A famosa Área 51, localizada em Groom Lake, no meio do deserto árido do sul de Nevada, a Área 51 é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, que se tornou famosa por uma especulada conexão com objetos voadores não identificados, OVNIs. Teorias da conspiração em torno da base sugerem que ela seja usada para testes de tecnologia alienígena recuperada de supostos locais de acidentes, como o famoso em Roswell, Novo México. Isto foi alimentado pelo fato de a base ter sido secreta durante muitos anos e ainda ser inacessível ao público em geral. Como resultado, esta instalação militar de aparência inócua tornou-se uma parte intrínseca da mitologia moderna e das lendas urbanas do século XX, com grande influência na mídia e na cultura pop. A Área 51 está localizada a 200 quilômetros a noroeste de Las Vegas, perto das pequenas cidades de Rachel e Rico. O título Área 51 parece vir da designação que a base tinha nos mapas da Comissão de Energia Atômica, com este nome gravado na mente do público, mas na maior parte não utilizado pelos militares. Estabelecida em 1955 como parte do complexo Nevada Test and Training Range, a área também recebeu o nome de Paradise Ranch, em uma tentativa da empresa aeroespacial Lockheed, agora Lockheed Martin,
de atrair funcionários para a base. Hoje, a base e o complexo mais amplo do Nevada Test and Training Range fazem parte do Nevada National Security Site, NSS, com a CIA referindo-se a ele como Groom Lake e Homey Airport. Embora as imagens de satélite do local tenham sido restritas, desde 2018 a base está visível no Google Maps. Benjamin Radford é um folclorista, escritor, investigador e cético americano que é autor de mais de 20 livros. Ele também é vice-editor da revista Skeptical Inquirer e escreveu vários artigos sobre as teorias da conspiração em torno da Área 51. A base em si é bastante pequena, mas a área restrita ao seu redor tem mais de 36 mil hectares, em parte para evitar olhares indiscretos e em parte porque eles precisam testar aeronaves confidenciais. São principalmente os teóricos da conspiração e a mídia que a chamam de Área 51. Para o governo dos Estados Unidos, é simplesmente o campo de testes e treinamento de Nevada, parte da base aérea de Edwards, disse Benjamin Radford. O que há na Área 51 e para que é usada? Os militares dos Estados Unidos finalmente reconheceram a existência da Área 51 em 2013, depois que um documento anteriormente classificado da CIA, detalhando a história do avião espião U-2, foi obtido pelo Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington. Mas esse reconhecimento não significa que uma visita à base seja aconselhável. Radford disse que ainda existem razões governamentais e militares legítimas para manter em segredo as atividades da base. Os militares classificam a Área 51 como uma área operacional militar. No terreno você encontrará sinais severos e guardas armados patrulhando os perímetros cercados, protegidos por sensores de movimento enterrados, câmeras, guardas e assim por diante, além de sinais alertando que a força letal é autorizada, explicou Radford. As fronteiras da Área 51 não são cercadas, mas marcadas com postes laranja e sinais de alerta. Essas placas informam aos visitantes que fotos não são permitidas e que a invasão da propriedade resultará em multa. Originalmente usada como local de testes para o avião espião U-2, a base seria usada para testes de outras aeronaves conhecidas, como o Archangel 12, o SR-70 e um Blackbird e o F-117 Nighthawk Stealth. Mas como a Área 51 passou a ser associada aos OVNIs? O teste de novas e secretas aeronaves militares é provavelmente responsável por grande parte da conexão entre a Área 51 e os OVNIs, especialmente quando se considera que o termo OVNI não se refere diretamente a naves espaciais alienígenas, apesar de como é frequentemente percebido na sociedade. É verdade que luzes e aeronaves estranhas às vezes podem ser avistadas na área, então é um salto óbvio para os OVNIs. Mas é claro, novas aeronaves podem parecer idênticas. A premissa básica e falha por trás da mitologia da Área 51 pode ser resumida a isto: o governo não revelará o que está acontecendo lá, então deve ser algo ultra super surpreendentemente secreto, explicou Radford. O que chamamos de Área 51, acrescentou, é apenas uma das muitas bases militares, laboratórios nacionais e centros de investigação científica governamentais em todo o país que lidam com informações classificadas, até mesmo extremamente secretas, e onde trabalhadores e visitantes necessitam de autorizações de segurança. Assim, aparentemente, não há razão para pensar que algo relacionado a OVNIs esteja acontecendo. Além dos avistamentos de naves estranhas, a mitologia da Área 51 foi reforçada em 1989, quando um homem chamado Robert Lazar afirmou que trabalhava em tecnologia extraterrestre dentro da base. Lazar disse ao repórter de televisão de Las Vegas, George Knapp, que viu fotografias de autópsias de alienígenas dentro da Área 51 e que o governo dos Estados Unidos usou a instalação para examinar naves alienígenas recuperadas. O próprio Lazar foi desacreditado, mas suas afirmações resultaram em inúmeras teorias de conspiração governamentais, a maioria das quais envolvendo vida extraterrestre. Grande parte da lenda foi alimentada por fraudadores como Robert Lazar, que apareceu na década de 1980 contando às emissoras de TV uma história de que trabalhou lá e viu corpos de alienígenas
e discos voadores acidentados em primeira mão, lembrou Redford. Isso chamou muita atenção, mas mais tarde foi revelado que ele inventou não apenas seu emprego em Nellis, base da Força Aérea no sul de Nevada, mas também toda a sua formação. Quase nada do que ele disse era verdade. Lazar deu o pontapé inicial, no entanto. Não importa quão falaciosos fossem os rumores sobre tecnologia alienígena e a Área 51, a conexão foi cimentada na consciência pública e na cultura pop. Revelação de Barack Obama. Numa aparição no The Late Late Show no início desta semana, Obama confessou o seguinte: "A verdade é que quando assumi o cargo perguntei, certo, pensei, tudo bem, existe algum laboratório em algum lugar onde estamos, mantendo os espécimes alienígenas e a nave espacial?" E você sabe, eles pesquisaram um pouco e a resposta foi não. O que ok, ele estava brincando. Mas então Obama disse mais sobre OVNIs. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O que é verdade, e estou falando sério aqui, é que existem imagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não temos como explicar como eles se movimentaram, sua trajetória. Eles não tinham um padrão facilmente explicável. E então, você sabe, acho que as pessoas ainda levam a sério a tentativa de investigar e descobrir o que é isso. Interessante, certo? A admissão de Obama de que existem, de fato, filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não podemos explicar como se moveram. A sua trajetória está de acordo com um reconhecimento mais amplo por parte dos braços oficiais do governo, após décadas de negação que os OVNIs são reais. Assim, o gabinete do diretor de Inteligência Nacional e do secretário de Defesa serão obrigados a fornecer aos comitês de inteligência e de serviços armados do Congresso um relatório não classificado sobre fenômenos aéreos não identificados. Como já mencionado, essa exigência foi incluída no enorme projeto de estímulo ao coronavírus de $2 trilhões aprovado pelo Congresso e sancionado pelo ex-presidente Donald Trump. E não é apenas o relatório ao Congresso. Esse relatório deve conter análises detalhadas de dados e inteligência de OVNIs coletados pelo Escritório de Inteligência Naval, pela Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados e pelo FBI, de acordo com a diretriz do Comitê de Inteligência do Senado. Deve também descrever em detalhes um processo interagências para garantir a coleta oportuna de dados e a análise centralizada de todos os relatórios de fenômenos aéreos não identificados para o governo federal e designar um funcionário responsável por esse processo. Assim, tudo isso representa, de longe, o máximo que o governo já discutiu publicamente sobre OVNIs. Por muitos anos, o ex-líder da maioria no Senado, Harry Reid, de Nevada, foi uma voz solitária no Congresso sobre a existência de OVNIs. Em 2007, Reid pressionou pela criação do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP, que estava sediado no Departamento de Defesa e sobre o qual quase nada era ou é conhecido. Em um perfil do programa de 2017, manchete: Auras brilhantes e dinheiro negro, o misterioso programa de OVNIs do Pentágono. O New York Times escreveu: o Departamento de Defesa nunca antes reconheceu a existência do programa, que afirma ter encerrado em 2012, mas os seus apoiantes dizem que, embora o Pentágono tenha terminado o financiamento para o esforço naquela altura, o programa continua a existir. Nos últimos 5 anos, dizem eles, os funcionários do programa continuaram a investigar episódios trazidos a eles por militares, ao mesmo tempo que desempenhavam as suas outras funções no Departamento de Defesa. Reid, em entrevista para o programa Nevada Newsmakers, em 2019, não se desculpou pelos 22 milhões que reservou para a ATIP ao longo de seu tempo no Senado. Sabemos que a China está fazendo isso. Sabemos que a Rússia, que é liderada por alguém do KGB, também está a fazer isso. Por isso é melhor darmos uma vista de olhos também. Recebemos um volume de pesquisas feitas, 22 milhões em pesquisas. Mostrou que não 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas ou 20 pessoas, mas centenas e centenas de pessoas viram essas coisas, às vezes todas ao mesmo tempo. Disse Reid, referindo-se ao estudo de objetos voadores não identificados.
Em abril de 2020, quando o Pentágono divulgou 3 vídeos de fenômenos aéreos não identificados, um enorme avanço no reconhecimento da sua existência pelo governo, Reid ficou perplexo. Estou feliz que o Pentágono esteja finalmente divulgando esta filmagem, mas ela apenas arranha a superfície da pesquisa e dos materiais disponíveis. Os Estados Unidos precisam de olhar seriamente e cientificamente para isto e para quaisquer potenciais implicações para a segurança nacional. O povo americano merece ser informado, disse ele. Embora ainda não esteja claro o que dirá exatamente o relatório não confidencial ao Congresso, o que está claro é que a existência de OVNIs está agora sendo publicamente reconhecida em todos os níveis de governo. Mas será que de fato existe extraterrestres? O ex-chefe da segurança espacial israelense diz que sim, e que o ex-presidente Trump sabe disso. Um ex-chefe da segurança espacial israelense levantou as sobrancelhas ao dizer que os terráqueos estiveram em contato com extraterrestres de uma federação galáctica. Os objetos voadores não identificados pediram para não publicar que estão aqui. A humanidade ainda não está pronta, disse Haim Eshed, ex-chefe da diretoria espacial do Ministério da Defesa de Israel, ao jornal israelense Yediot Aharonot. A entrevista em hebraico foi veiculada na sexta-feira e ganhou força depois que partes foram publicadas em inglês pelo Jerusalem Post. Professor respeitado e general aposentado, Eshed disse que os alienígenas eram igualmente curiosos sobre a humanidade e procuravam compreender a estrutura do universo. Eshed disse também que foram assinados acordos de cooperação entre espécies, incluindo uma base subterrânea nas profundezas de Marte, onde há astronautas americanos e representantes alienígenas. Existe um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui, disse ele. Eshed acrescentou que o presidente Donald Trump estava ciente da existência dos extraterrestres e estava prestes a revelar informações, mas foi solicitado a não fazê-lo, a fim de evitar a histeria em massa. Eles esperaram até hoje que a humanidade se desenvolvesse e atingisse um estágio em que compreenderíamos, em geral, o que são o espaço e as naves espaciais, disse Eshed, referindo-se à Federação Galáctica. A Casa Branca e as autoridades israelenses não responderam imediatamente ao pedido de comentários da NBC News. Sui Gug, porta-voz do Pentágono, não quis comentar. Inclusive, um porta-voz da NASA disse que um dos principais objetivos da agência era a busca por vida no universo, mas que ainda não havia encontrado sinais de vida extraterrestre. Embora ainda não tenhamos encontrado sinais de vida extraterrestre, a NASA está explorando o sistema solar e além para nos ajudar a responder questões fundamentais, incluindo se estamos sozinhos no universo, disse o porta-voz em comunicado. Contudo, Eshed, que supervisionou o lançamento de vários satélites israelenses ao espaço, disse que só estava se manifestando agora porque as atitudes estavam mudando e as pessoas pareciam mais receptivas. Se eu tivesse inventado o que estou dizendo hoje há 5 anos, teria sido hospitalizado. Hoje já falam diferente. Não tenho nada a perder. Recebi meus diplomas e prêmios. Sou respeitado nas universidades do exterior, disse ele. Em maio, Trump disse: o espaço será o futuro, tanto em termos de defesa como de ataque. Somos agora o líder no espaço, ao ser presenteado com a bandeira oficial de um ramo militar recém-criado, chamado de Força Espacial. O seu foco, juntamente com um comando espacial, está no espaço como um domínio militar para os Estados Unidos, preservando satélites e comunicações e concentrando-se na geopolítica em novos terrenos. No entanto, os comentários de Eshed geraram imediatamente piadas e teorias online. Pelo menos meia dúzia de contas foram criadas no Twitter, alegando ser representantes da Federação Galáctica na Terra. Outros usuários pediram tratamento preferencial e reuniões com o grupo de outro mundo. Nick Pope, que investigava OVNIs para o Ministério da Defesa britânico, descreveu os comentários de Eshed como extraordinários. Ou isso é algum tipo de piada ou golpe publicitário para ajudar a vender seu livro, talvez porque algo foi perdido na tradução, ou alguém bem informado está rompendo barreiras, disse ele. Pope disse que a comunidade de OVNIs e teorias da conspiração estava entusiasmada
mas que permaneciam questões, incluindo se Eshed estava ou não falando com base em conhecimento e experiência pessoal direta, ou se ele estava repetindo algo que lhe foi dito. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato existe seres extraterrestres vagando em nosso planeta? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.